Oi, gente, começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje um convidado para lá de especial. Ele que é pai, escritor, palestrante, ajuda muita gente nessa educação parental. Tiago Queiroz, tudo bom? Ô, meu querido, muito bem. Tô muito bem de estar aqui com você. Cara, uma honra. Muito obrigado por você ter aceitado vir aqui bater esse papo comigo. Poxa, eu tô feliz demais, assim. Adoro conversar, então conversar com gente que já conhece um pouco do nosso trabalho, melhor ainda. A gente tava já conversando aqui como você me ajudou e ajuda muita gente, mas eu também quero conhecer a sua história mais, assim, saber mais curiosidades e conhecer, saber sobre a sua infância, né? Sobre esse seu relacionamento familiar, como é que era, assim, a sua percepção nessa questão do afeto ali na sua infância? Na minha infância, assim, eu não tinha muita percepção, né? Eu recebia uma criação que era bem tradicional, vamos dizer assim, né? Aquela coisa da... Fez alguma coisa errada, tem a punição, é um bom garoto, tirou uma boa nota, é isso aí, ganha um prêmiozinho aqui, ganha um saquinho de bolinhas de gude, né? Tirou 10 no ditado, é um saquinho de bolinhas de gude. Isso aí eu tenho essa lembrança vívida na minha mente. E era sempre aquilo, assim, eu estudava para ter as recompensas, né? Então, a relação com os bens que eu recebia ou com a educação que eu recebia era sempre muito nesse sentido. Não que isso tenha causado grandes traumas na minha vida, não, mas sempre são questões para se trabalhar quando se torna adulto, né? Mas uma coisa que eu lembro hoje com muita clareza é o quanto que eu, enquanto menino, e imagino que você também, ouvia o famoso menino não chora, para com isso, tá parecendo uma mulherzinha, tá? Você é fraquinho, tem que ser forte. Homem não chora. Homem não chora. Então essas coisas eu ouvia muito e principalmente da parte do meu pai, que era aquela figura super tradicional também, né? Do cara que não se disponibiliza tanto afetivamente, né? Aquele cara que bota o último não na mesa, né? Ó, vou contar pro seu pai. Não, tá bom, deixa assim. Eu nunca apanhei, mas o resto das criações de castigo e recompensas e esse afastamento afetivo da figura paterna sempre foram muito presentes na minha vida. Mas eu nunca cheguei a questionar isso quando era criança. Eu só fui começar a pensar sobre isso depois que eu comecei a entrar nesse processo de me tornar pai, né? Com a primeira gestação da minha esposa. Eu imagino então isso, que assim, a referência da gente, da maioria, né, é replicar, é passar aquilo que Isso. viu. Então, quando você teve ali a notícia, poxa, eu vou ser pai, em que momento você falou assim, peraí, eu vou replicar, vou passar adiante algo que não era muito bom, que não fez muito bem em alguns pontos para mim, ou eu vou atrás de informações novas, tem possibilidades novas, como é que foi isso? Para mim foi muito louco esse processo, porque eu não pensava em nada do que eu penso hoje sobre paternidade, sobre filhos, nem nada, né? E eu lembro que quando eu recebi a notícia que eu ia ser pai do Dante, né, meu primeiro filho, eu ficava assim, bom, tá, vamos fazer aqui acontecer e tal, mas é isso, não vai dormir na minha cama, no máximo até 6 meses de idade, o bebê vai dormir, porque eu sei que é difícil, né, amor, você gosta de amamentação, tá, mas depois sai, tem que me respeitar, senão o couro vai comer. Eu já tinha essa coisa que eu não ia bater porque eu não recebi isso, né? Então não ia repetir essa questão, mas toda essa coisa do tem que respeitar a minha autoridade, tudo isso vinha ali, né? Mas a gente é bobo, né? A gente promete os negócios que a gente não cumpre. Verdade, né? A barriga foi crescendo, eu ia participando, eu queria muito participar de tudo, né? Então, cada consulta eu ia, cada ultrassom eu ia também, e cada batidinha de coração me emocionava, era aquela coisa que começava a me transformar por dentro sem eu mesmo saber. E a gente fez todo o enxoval, né? Preparou o quarto, comprou o carrinho, comprou aquele berço que vira tudo e vira, né? Tem trocador junto e vira nave espacial. Exatamente. Aquela coisa A toda. cadeira na amamentação, a almofada O na kit completo, né? E até que eu nunca tinha me dado conta de como que ia ser esse processo de nascimento. Por mim, eu ia seguir o que o médico ginecologista lá do plano, né? Ele indicava. E a gente foi seguindo, assim, e a Anne sempre muito reticente, assim, porque sempre que ela perguntava assim, tá, como é que vai ser? Eu quero um parto natural. A Anne sempre quis muito viver a experiência do parto natural. E aí toda a resposta era sempre assim, não, depois a gente vê isso. Não, mas a gente vai ver. Se der, eu faço. Mas se não der, eu não vou fazer, não. Então, eu achava ok, porque assim, eu pensava, bom, se o cara estudou sei lá quantos anos para falar isso, quem sou eu para, né, para questionar? E com muita sorte, assim, a Anne, ela não caía nessa daí, não. Ela voltava para casa e pesquisava
e ficava assim, poxa, não, peraí, mas tem alguma coisa estranha, não era para ser assim. Nas primeiras consultas o cara já tá metendo essa que talvez não dê, como o cara não, né? Então Uhum. ela ficava muito assim, a gente foi a vários médicos de plano, né, de saúde, e todos eles tinham essa mesma resposta, ou dizia que não faziam, ou que vamos deixar para conversar mais para frente. Até que ela começou a entrar em contato com uma galera, que é uma galera da humanização do parto, né? E aí foi um grande processo de embate nosso, porque eu achava que tinha que seguir o médico. E aí ela começou a encontrar algumas evidências de que, olha, existe uma epidemia de cesarianas no Brasil e muitos médicos acabam forçando mesmo a mulher a fazer isso, mesmo que ela não queira. Porque aqui não é uma questão de forçar toda mulher a parir, né, por parto natural ou fazer cesárea, e Uhum. sim de dar opção para a mulher fazer o que ela quer fazer com o corpo dela, né? Sim. E aí, durante esse processo todo, eu comecei a conhecer novas coisas. Conheci a palavra doula, que eu sequer sabia que existia. Eu falei assim, que doula? Existe esse negócio? Não existe esse negócio. O Uhum. que que é isso? Quem é essa pessoa? Hum. Que ela vai ali, tá dando suporte pra você. O que que eu vou fazer? Né? Eu vou servir café? Não sei, É. entendeu? E eu comecei a perceber que existe um mundo de conhecimento e de apoio à mulher na decisão dela, nesse momento do parto especificamente, que eu tinha que conhecer para poder apoiar a minha companheira, no caso específico, a Anne. E foi nesse processo que as coisas começaram a mudar, sabe, dentro de mim, assim. Comecei a Uhum. perceber que, é claro que eu resisti bastante, mas lendo livros e lendo artigos e tal, comecei a entender que era aquele movimento que a Anne queria fazer, né? Que ela se sentia segura para aquilo. E foi nesse caminhar que é claro que a gente vai caminhando assim e passando de fase, mas a fase vai ficando mais difícil, né? Então depois que eu falei assim, não, beleza, vamos lá, vamos procurar um ginecologista obstetra que seja alinhado com o que você quer e tudo mais, vamos procurar, não sei o quê. Obviamente esses caras não estão no plano de saúde, É. aí você tem que pagar por fora, e aí era uma outra questão também, até que ela fala assim, olha, então, na verdade, eu queria era parir em casa. E aí minha cabeça, né? Como assim parar em casa? Que gente doida, não vai parar em casa, vamos pro hospital, que é limpinho e É. não sei o quê, aquela coisa iluminada, com pessoas preparadas. Então, todo aquele preconceito, aquele medo que eu tinha, também tive que desconstruir durante esse processo para poder apoiar de novo a minha companheira na decisão que ela queria, que era parir num lugar onde ela mais se sentia seguro. Não faz o menor sentido arrastar ela, a não ser que, claro, tivesse indicação médica para isso, né? Não estou falando de Sim. passar por cima de indicações médicas, mas se ela fosse elegível a ter um parto em casa, que é onde ela se sente segura, por que que a gente vai tirar ela e colocar num lugar que ela não se sente necessariamente segura, né? E foi nesse processo todo que a gente foi vivendo, 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 até que o Dante nasceu em casa. E eu falei, na época, eu falava assim, não, olha, eu sou meio fraco com sangue, eu não vou ficar na banheira, esse negócio, pô, legal, vou te ajudar, vou dar água de coco, você quer comer alguma coisa, eu vou estar ali gerenciando as coisas ali, dando uma olhada. Mas esse negócio de entrar na água, assim, eu posso acabar desmaiando, porque eu sou fraco, sabe como é que é? E nada, de novo, a gente é bobo, né? A gente promete coisas que não sabe. E tava eu lá na banheirinha com a Anne, dentro do nosso quarto, passamos aí 23 horas de trabalho de parto, assim, total, né? Aquela coisa das contrações fraquinhas, a gente via filme, era assim, super relaxante o negócio. Até Uhum. que começou a ficar mais forte mesmo, e o Dante nasceu num momento que eu tava ali de cara pro gol. E eu fui o primeiro colo que o meu filho Nossa. recebeu quando saiu do útero da mãe, sabe? Então, para mim, essa experiência foi das mais transformadoras possível, assim. É o que marca a minha jornada enquanto pai. Porque pra gente que é pai, né? Você também é pai, você sabe disso. A gente pode fazer tudo durante a gestação. Mas é tudo muito abstrato, até a hora que eles vêm pro nosso colo. E aí tudo faz sentido. E para mim, receber o Dante no meu colo, eu falei assim, pô, eu preciso fazer diferente. Eu não quero ser a referência de pai que eu tive. Eu quero construir uma relação, já que eu fiz tanto para, né, dar a chegada ao mundo de uma forma afetiva e generosa, eu preciso continuar fazendo isso. E foi aí que eu comecei a desbravar esse mundo da parentalidade, de criação com apego, de uma criação mais afetuosa, de ouvir as crianças. E é o começo de tudo para mim. E é claro que cada parto foi diferente, né? Porque são 4 filhos, Uhum. mas esse para mim foi o que mais me mudou, né? E me emocionou nessa minha jornada. E aí você
nessa jornada você começa a se aprofundar ainda mais, porque aí entra assim, aquela teoria, né, enquanto estava ali, então vai ser assim, então o parto, como é que vai ser para prática, para execução, né? E para mim, assim, para muita interferência, porque eu acho que as mães sabem mais do que nunca, né, que muita gente sempre vem com a receita ideal para como fazer. E como é que era isso para você nesse conflito assim? Todo mundo falando isso, mas eu tô sentindo isso, o que meu coração tá sentindo é isso aqui para fazer. Era muito doido, né? Porque o pessoal não se segura na hora de dar o palpite, né? Ou tá dando colo de mais, ou tá dando colo de menos. Bota essa criança no berço, deixa chorar, porque senão vai manipular você. Então, assim, já viu inúmeras coisas. Mas esse processo inicial, com o Dante ainda bebê, eu comecei a estudar muito sobre isso, né? Então, eu comecei a ver artigos e, né, enfim, papers e um monte de coisa, de livros que diziam justamente o contrário, né? De que, na verdade, é uma necessidade do bebê, o colo. O bebê tirando, assim, como é que eu vou dizer? Tá, o bebê, tirando alguns casos muito específicos, ele só tá feliz se ele tá no colo, né? Então, assim, vai ter aquele bebê que vai gostar de ficar deitadinho no berço e vai ficar de boa? Vai, mas a grande maioria quer colo. E se a gente atende essa necessidade do bebê, a gente está dando uma resposta para ele de que o mundo é seguro e de que a nossa relação, que ele pode confiar em mim, né? Então, por que eu vou fazer diferente? Por que eu vou achar que um bebê que ainda mal tem o início do cérebro ali, informação, né? Que ele vai conseguir manipular você, que ele vai desejar manipular você, uma vez que a gente sabe hoje em dia que o cérebro só fica maduro aos 25 anos de idade. Então, assim, manipulação é um negócio muito complexo para É. se fazer. Então, um bebê não consegue, obviamente. Ele está ali mostrando a demanda dele para você, que é através da única forma que ele sabe de se comunicar, que é o choro. Então, se o bebê chora, é colo. Então, a gente começou a estudar muito sobre isso e quando a gente se empodera de informação, vamos dizer assim, a gente acaba abafando a força desses palpites que vêm ao redor, né? E principalmente quando a gente se cerca de pessoas que pensam como a gente. Então a gente começou a promover encontros com outros pais e mães de bebês, a gente sentava e conversava. E aí ouvia os relatos das pessoas, e olha, minha mãe fala que eu tenho que deixar dormir sozinho, e aí a gente começa a estudar sobre isso e ver que é o contrário, o bebê ele precisa de segurança, então como é que ele vai se sentir seguro sozinho num quarto escuro, fechado? De novo, alguns bebês vão se sentir bem com relação a isso, mas nem todos. Então foi muito esse processo de muito estudo e de muito esforço, né, para você abafar essas coisas. E tem um negócio muito louco, porque quando você tenta fazer diferente com seus filhos, normalmente a resposta dos seus familiares é muito embativa, né? E por que eu tô falando isso? Porque eles vão ver em você o que eles não fizeram com você. E vão se sentir culpados por não terem feito aquilo. Então a resposta automática nossa, né, assim, não é nem maldade isso, Uhum. é você criticar aquilo, porque se eu não critico, eu estou concordando que eu fiz errado com você. Uhum. Então é um processo de muito aprendizado, muita empatia com os avós, por exemplo, com seus próprios pais, de falar assim, olha, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer com a informação que eles tinham, com o contexto, né, social, político, econômico em que eles estavam inseridos. Não dá para a gente desassociar isso e falar assim, nossa, você, né, acabou com tudo. É. É claro que tem marcas, você tem todo o direito de não, sei lá, perdoar os seus pais por determinadas coisas que eles fizeram, mas a gente precisa reconhecer que eles fizeram aquilo que eles puderam fazer naquela época e a gente agora está construindo um caminho diferente. Então foi muito essa minha conversa com a minha mãe, principalmente, né? Porque ela vinha já com aquela coisa. E aí, um ano? Pô, você com um ano já estava desfraldado. E eu falei assim, cara, sei lá, sabe? Ele vai desfraldar quando ele estiver pronto. Uhum. Ele desfraldou com 3 anos e tá tudo bem, sabe? Uhum. Até hoje não usa mais fralda, tem 9 anos, pô. Você não vê adulto com 35 anos de idade usando fralda porque não foi desfraldado com um ano, né? Então, assim, tem uma loucura que a gente vive querendo apressar a infância e acho que é um movimento que a gente faz também para dar uma acalmada nos nervos e esperar o tempo da criança, sabe? É porque tem isso, não tá falando muito, tá quieto, tá mamando demais, tá mamando menos. É sempre, não tem o meio termo e é sempre muita pressão nos pais, né? Aham.
E aí eu fico imaginando você com essas informações, em que momento que você, depois dos encontros, né, que você foi vendo esse movimento de pessoas que estavam pensando, querendo e buscando, que você falou assim, não, peraí, eu acho que eu vou escrever um livro, alguma coisa, divulgar ainda mais esse trabalho. Tá. O que aconteceu, na verdade, é que assim, a gente está falando de uma coisa de quase 10 anos atrás, né? Meu mais velho vai fazer 10 anos em dezembro. Então, Uhum. assim, eu tava lá fazendo essas coisas quando tudo era mato na É, internet, não né? tinha nada. Então, com esses grupos que a gente começou a fazer, começou a ter uma pressão muito grande para eu escrever um blog. Naquela época, vamos lá, a gente está falando aqui de podcast em vídeo, tá? Outro movimento, Uhum. mas naquela época o negócio era o blog, Era o né? blog. E tinha muita gente me impressionando, falando assim, poxa, escreve sobre isso, você está estudando tanto, pô, compartilha com a gente e tal. E eu ficava assim meio, pô, mas pra que fazer isso e tal? Então, quando o Dante tinha mais ou menos uns 5 meses, eu criei um blog, que é o Paizinho Vírgula, que existe até hoje, né, o site, e comecei a escrever muito nessa vontade de colocar para fora aquilo que eu estava vivendo e também aprendendo, né? Não só os livros, as minhas leituras e minhas especializações, mas principalmente aquilo que eu estava vivendo no dia a dia com um bebê de 5 meses. E foi muito louco porque foi um processo muito orgânico, as pessoas começaram a ler, se identificar e começar a me ver como uma referência e começar a fazer perguntas sobre, ah, mas o meu filho faz isso, o que que você sugere? E eu falei assim, pô, peraí, calma, peraí. Então o negócio é sério mesmo. Então vou mudar aqui um pouco as coisas e vou tentar ver o que que eu posso fazer para ajudar as pessoas. Então o movimento começou pelo blog, e o blog também tá para fazer 10 anos já também, né? Mas começou apenas com blog. E só depois, daqui a uns 2, 3 anos que eu comecei a fazer os vídeos, e aí depois veio meu podcast, né? Que é o Tricô de Paz, que aí já não é Paizinho Vírgula, mas é um outro nome. E aí foi construindo, aí sim que veio o livro, Um Abraço Seu Filho, porque eu queria muito escrever um livro que eu gostaria de ter lido quando eu soube que ia ser pai, né? Assim como o meu blog, naquela época, 10 anos atrás, você não tinha pai escrevendo em blog. Você tinha centenas de mães fazendo Uhum. blogs maternos, né? E tem até hoje. E não que elas não devessem existir, com certeza tem que existir, mas não tinha nenhum pai falando sobre essas coisas. E aí eu fui lá e criei e tal. E a mesma coisa foi com relação ao livro. Eu lembro que quando eu soube que eu ia me tornar pai, a Anne, minha esposa, me deu 2 livros. E eu não gostei de nenhum dos dois. Livros de paternidade. Não gostei de nenhum dos dois. Um porque era muito assim anedótico, eu não conseguia me conectar com Uhum. aquilo que estava sendo escrito, e um outro que era meio tipo de piadas e fazia graça com coisas estúpidas que pais fazem. E eu tava Uhum. muito querendo assim, pô, peraí, eu tô cheio de medo aqui, eu tô inseguro, eu tô nesse um monte de coisa, tô cheio de dúvida, eu não consigo encontrar nesses 2 livros alguma coisa que faça eu me sentir, sabe, parte de alguma coisa que aquele cara também se sentia, né? Aquele cara que escreveu aquele livro também se sentia inseguro em determinado momento, que ele também estava ali descobrindo e construindo coisas novas. Então foi esse momento que eu falei assim, pô, vou escrever algo que eu gostaria de ter lido. E aí, enfim, ele é um livro que muita gente agradece por eu ter escrito até hoje. Ele tem já um tempinho, né? Deve ter uns 4 anos que eu publiquei esse primeiro livro. E é muito bonito ver o quanto que as pessoas se reconhecem. E não apenas os homens, mas as mulheres também. Porque esse processo de descoberta e de criação de vínculo, ele meio que independe de gênero, né? Uhum. É só porque você está querendo construir um vínculo com seu filho. É, porque acho que também ajuda, na percepção, assim, muitas vezes a gente tem a esposa muito reativa e a gente fica sem saber como fazer aquela ação. Será que o que eu estou fazendo de errado, né? Mas por que ela está me tratando assim? Eu não estou fazendo nada. Já passou isso, né, com você e como é Uhum. que lidar com essa situação, né? E é muito louco, né? Porque assim, qualquer coisa que faça você sair do status quo, do que é o esperado da sociedade para um homem, para a mulher, para o pai, para a mãe, você vai ter resistência, né? Então, quando você tem ali qual que é o papel esperado da sociedade para o pai? É que ele vá trabalhar, que ele vá sustentar aquela família, né? Que ele vá botar a comida na mesa e que ele não faça mais nada além daquilo, a não ser algumas outras coisas menores. E da mulher, o que se espera, que se cobra muito duramente da mulher, é que ela cuide da família, cuide do filho, cuide da casa e cuide desse marido também. Então tá tudo ali, o cuidar tá muito associado ao gênero feminino, né? E aí quando a gente começa a perceber que não, peraí, eu não quero ser isso, eu quero construir uma relação, eu quero estar perto, eu quero saber o que que acontece na minha casa também, eu quero dividir essas funções para que a minha companheira não se sinta tão sobrecarregada, por mais que a gente nunca vai conseguir dividir
50-50. É muito difícil a gente chegar nesse ponto, mas vamos tentar participar mais. E quando você começa a fazer isso, as pessoas começam, opa, peraí, porque incomoda, gera incômodo. Não, peraí, Uhum. como assim? Aí seus amigos de trabalho falam assim, o que tá fazendo, cara? Tá maluco? Deixa sua mulher, ela entende mais do que você pra criar filho. E não existe essa coisa de que a mulher entende mais do que o homem, é porque a mulher tá lá todo dia. E ela vai naturalmente aprender mais. Ela foi ensinada desde criança a brincar de boneca, a brincar com essas coisas, e foi treinando isso, né? A construção social do que é ser mulher é muito forte para isso, para o cuidar. E para o homem, não. Então eu quero construir isso daí. Mas eu não sei porque eu não tive referência, meu pai não teve esse papel, né? Normalmente os nossos pais não tiveram esse papel, tirando algumas exceções, né? E aí o que que a gente faz então? A gente vai tentar construir isso. E para a gente construir, a gente vai errar muito. Então, eu vou tentar trocar uma fralda, mas eu vou trocar errado. Mas também trocar a fralda errado, você não tem tantas possibilidades assim para trocar errado. Você vai trocar uma, duas vezes, vai vazar, você vai descobrir, pronto, acabou. Você já na terceira fralda trocada errada, você já aprende como faz direito, né? Uhum. Então, esse processo do homem querer assumir essa responsabilidade, vai vir alguma resistência ao seu redor. E às vezes vai vir também da própria companheira, se a gente está falando aqui de um casal que tem, né, uma mãe, um pai e um filho ali naquela casa. E por que que vem essa resistência? Porque para a mulher também é muito difícil abrir mão desse controle, que é o que a sociedade cobra que ela seja excelente. Então, assim, imagina que a mulher está ali, está sendo cobrada para fazer aquilo, ela faz aquilo muito bem, todo mundo fala, nossa, você é incrível, você é excelente, seu instinto materno é isso, seu instinto materno... E de repente vem um cara tentando fazer e fazendo diferente, e ela começa a se... Isso machuca, isso faz a pessoa ficar angustiada, porque, peraí, mas se eu... E se ele for melhor do que eu? O que que vai restar para mim? Se é isso que todo mundo diz que eu tenho que ser o melhor, e se ele for melhor do que eu? Então eu tenho que mostrar que eu sou melhor sempre. Então não é uma questão de culpa da mãe, culpa do pai, mas culpa de como fomos construídos ali enquanto essas figuras de cuidado, né? Então o homem, por exemplo, quando ele encontra uma esposa uma companheira, né, que tem essa resistência, normalmente esse homem ele acaba indo para aquele lugar de conforto, né, muito sedutor, que é assim, não, então eu tentei fazer, ela disse que eu fiz errado, que eu não sei fazer nada direito, então eu vou ficar aqui jogando meu videogame e deixa pra lá. Quando meu filho crescer, eu construo esse vínculo com ele. E essa que é a grande tragédia, né, dentro da família, porque não se constrói assim tão facilmente um vínculo quando se é tardio. Ainda mais quando você já é o pai. A gente fala de é, famílias que adotam e que têm filhos adotados, adotivos. Essas famílias constroem vínculos com uma relação diferente do que essa que o pai que acha que quando o filho for mais velho ele vai construir. Não, porque a visão que esse filho vai ter, a ideia que ele construiu daquele pai que foi ausente durante os primeiros anos vai ser muito difícil de ser revertida, sabe? Então o que eu sempre falo que é um processo que eu passei, que é de, olha, às vezes eu vou tentar colocar meu filho para dormir, como aconteceu quando o Dante era pequenininho, e a Anne vinha em cima, assim, não, porque tá chorando, deixa eu pegar aqui então para resolver. Não, a gente tem que bater o pé e falar assim, não, peraí, eu quero fazer, eu vou fazer do meu jeito. Vai ser diferente do seu, mas não vai ser melhor ou pior, e eu vou errar algumas vezes até fazer isso. Mas o meu filho não tá chorando sozinho, ele não tá abandonado, ele tá com o pai dele, e eu tô tentando fazer, né? Então, assim, é meio que um processo de eu acreditar que eu consigo fazer, o meu filho acreditar que eu sou capaz e confiar em mim, e também na minha companheira confiar que a gente é capaz de resolver isso daí do nosso jeito. Então, mexe muito as estruturas dessa sociedade que determina papéis de uma forma tão rígida para as pessoas, né? Então, a gente precisa muito ter, e é uma coisa que eu sempre falo, né? Você tem que ter essa coragem de bater o pé. Você não precisa, o pai não pode esperar que vão estender um tapete vermelho para esse pai poder caminhar plenamente pela sua paternidade. Ele tem que bater o pé e falar assim, não, eu vou fazer isso, eu quero fazer, me deixa aqui que eu vou aprender. E aí, com esse posicionamento, a mãe ela vai acabar entendendo e confiando também. E é que todo mundo se beneficia, porque a gente dilui esse trabalho, né, que é cuidar de filho, porque é um trabalho. E aí você tendo vários filhos, né, na questão de falar assim: "Ah, eu sou pai, agora já aprendi, no próximo então eu já tô aqui, já sei como fazer". Não é bem assim. Oh! Esse é o maior engano que tem. Quando o meu segundo filho, né, o Gael, ele ia nascer, eu já estava muito tranquilo, porque eu falei assim, não, tá de boa, né, cara? Já passei aí 2 anos quase sendo pai, tô bem, já aprendi bastante coisa, já faço um monte de conteúdo, tô bem. E aí chega o Gael,
e me mostra que eu tô completamente errado. É uma criança completamente diferente. E é todo um aprendizado diferente, né? Porque quando a gente está falando de mais de um filho, né, do irmão, a chegada do irmão muda completamente a dinâmica daquela família, sabe? Muda como que aquela criança mais velha vai receber, como que a gente enxerga essa criança mais velha. E é muito louco, porque eu lembro quando o Gael nasceu, ele também nasceu em casa, né? No momento que ele nasceu, eu peguei ele no colo, eu olhei pro Dante, o Dante tinha 2 anos e 3 meses, tá? Olha, pra você ter uma noção, tinha 2 anos e 3 meses, eu olhei pro Dante e Nossa. falei assim, meu Deus, o Dante é imenso, ele é muito grande. Parece que ele virou adolescente de uma hora para outra, porque Uhum, eu tava segurando um bebê, né, uhum, recém-nascido no colo. Então, pra gente é muito louco esse processo de começar a querer cobrar daquele irmão mais velho coisas que, obviamente, eles não são capazes de entregar. Como, por exemplo, entender que chegou um bebê, entender que aquele bebê vai ficar boa parte do tempo no colo da mãe e do pai, que vai estar toda hora mamando no peito da mãe. Esse processo é muito doloroso para aquela criança, mas para todos nós, porque a gente começa a ter que se remanejar. Eu vou tentar me deslocar um pouco mais para tentar ficar mais em função do mais velho, para que a mãe consiga viver aquele puerpério, fazer a amamentação e tudo mais com o bebê e construir aquele vínculo inicial. Mas como é que essa criança mais velha, que também tem necessidades daquela mãe, que eu não posso atender porque eu não sou a mãe, como é que a gente vai lidar com isso? Então, assim, é uma loucura completa, né? uhum. Muda tudo na vida da família e cada criança nova que chega muda tudo de novo. Não é porque eu sou pai de 2 que agora eu sei ser pai de 3, que eu sei ser pai de 4, porque cada criança é única, né? Cada criança tem a sua personalidade, as suas necessidades, e quanto mais a gente vai naquela ideia antiquada de que a gente tem que criar os filhos da mesma forma, a gente mais vai errar com os nossos próprios filhos, porque eles não são iguais, então o tratamento não pode ser igual. Eu não sou um pai igual para todos eles, porque eles não me veem como o mesmo pai. Se você perguntar para o Dante como é que é o pai dele, ele vai dar uma resposta diferente que o Gael, que vai dar uma resposta diferente da Maia. A Cora, claro, a bebê, ela não vai dar essa resposta Uhum. ainda, mas quando puder dar, ela vai dar uma resposta diferente. Então, eles têm visões, imagens, percepções diferentes de quem eu sou e eu tenho sobre eles, e a nossa relação vai ser. É impossível que ela não seja igual, que ela não seja diferente, sabe? E a gente precisa reconhecer isso. Por quê? Porque o mais importante nesse vínculo que a gente constrói é pensar nas necessidades de cada criança. E cada criança vai ter uma necessidade específica, justamente por causa da personalidade também. Então eu sei que o Gael, ele é mais sensível, ele precisa de mais um aconchego, ele ainda necessita muito de colo, de estar perto, de dar uns abraços no meio do nada. O Dante não, ele é mais de correr, de ir, de quer brincar junto, ele quer conversar e trocar ideia. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que ele precisa também desse contato físico. Então, às vezes, eu tenho que chamar ele para perto. Vem cá, filho, dá um abraço no pai. E a Maia é outra história. É uma outra criança que quer desbravar, que quer brincar de luta e quer fazer outras coisas. Então, eu tenho que ficar pensando em como que eu vou ajudá-los a se desenvolverem no potencial máximo deles, entendendo que cada um é diferente. Mas sem também rotular e sem aprisionar cada um deles, né? Sem falar assim, não, você é sensível, então você vai ser assim. E aí eu nunca vou poder ajudar ele a explorar que ele também pode ser corajoso. Ah, não, a Maia é aventureira, ela gosta de cara, então ela nunca vai poder brincar de princesa? Claro que vai, né? Então é uma dança muito complexa que a gente faz ali com cada filho e tentando entender como cada um se comporta e tentando entender que eles precisam aprender que eles não são iguais e que cada um é especial. Porque tem sempre aquela coisa assim, né? Se você vai botar um suco, né? Eu botei um suco para um filho. Aí eu vou botar o suco pro outro filho. O primeiro vai dizer que o segundo tá com mais suco do que ele. E aí, se eu boto um pouquinho para compensar, o segundo vai dizer que tem mais. Você vai ficar nessa, botando suco no copo, até o copo transbordar, e eles vão continuar achando que um tem mais suco que o outro. Quando que a resposta que a gente dá não é essa resposta que a gente deveria dar, né? De que, olha, você tem a mesma quantidade, eu vou comprar uma balança de precisão, tá aqui, ó, você tem exatamente a mesma quantidade de suco. Não é sobre isso. Porque eles estão disputando afeto. Uhum. Eles não estão disputando quantidade de suco. A mensagem subliminar nisso é o afeto, é a importância que a gente tem para eles. Então, quer dizer, que eles têm para a gente, né? Então, o que a gente precisa pensar é na necessidade da criança. A gente muda o foco da igualdade para necessidade. Então, se eu dou o suco aqui, dou o suco, ele tem mais. Ah, é, filho? Você acha que ficou mais suco no outro? Mas espera aí, mas o suco é para a gente matar a sede, né? Então, vamos fazer o seguinte: você bebe o copo que eu botei para você
E se você tiver sede, tem mais suco aqui. Eu vou botar com a maior alegria para você, até você saciar a sua sede. E pode ser que o Dante, ele, né, fique saciado com esse copo aqui e tá tudo bem. Então, se você quiser mais, tem aqui, papai bota. Eu vou ficar atento à sua sede e à sede dele. E cada um tem uma sede diferente. E aí você muda, sabe? O olhar da criança muda. Ela percebe, nossa, puxa, o meu pai tá olhando para mim, ele tá me reconhecendo. Eu não estou tentando empurrar pão com queijo e presunto para todos os meus filhos. Eu aprendi que o meu filho mais velho, o Dante, ele gosta só de pão com queijo. E que o Gael, ele gosta só de pão com presunto. E que a Maia gosta dos dois, pão com queijo e presunto. Uhum. Então, por que não reconhecer isso neles e dar essa mensagem de que, olha, eu vejo você. Você é importante para mim. E eu sei que é assim que você gosta. Então, toma aqui. Isso, para mim, é uma das coisas mais revolucionárias que a gente pode fazer no mundo. Porque é ajudar a criança a se sentir pertencente e importante. Isso, para mim, acho que é uma das maiores mensagens que a gente pode passar para eles e ajudá-los a construir uma autoestima que todo mundo busca, né? Todo mundo quer uma autoestima sólida. Então, é assim que a gente constrói isso. Eu imagino que, assim, a gente tem um exercício muito forte para não colocar as crianças na caixinha, porque para que crie igual, se quer levar carrinho, levar boneca, pode, mas quando volta de uma escola, quando volta de um local assim, como fazer esse acolhimento, né? Porque a gente quer criar de forma, não, pode sentar do jeito que você quiser, menina e tal, pode brincar. E o acolhimento em casa, porque quando vai para a escola, né? Aí vem as dores, vem dificuldades, né? Apresentam dores e dificuldades, né? Sim, você falou um negócio que me lembra a primeira vez que o Dante ganhou boneca. E ele ficou tão feliz. Nossa, ele botou o nome Era um menino, né? Com a mesma cor do cabelo, a mesma cor da pele. E ele chamou de Júnior, e era o filho dele. Ele ficava, nossa, alucinado com aquele boneco. Andava pra cima e pra baixo, botava pra dormir junto com ele, deitava no travesseiro, dava boa noite, aí acordava e trocava a roupinha. Ele ficou alucinado no Júnior. E ele ficou tão feliz que ele quis levar pra escola, pra mostrar pros amigos e tudo mais. Quando isso aconteceu, quando ele falou que ele ia levar pra escola, isso foi no fim de semana, eu lembro de ter falado com ele assim, pô, e aí? Né? Porque ele devia ter uns 3 ou 4 anos quando isso aconteceu. E eu falei assim, pô, mas e aí, cara? A gente vai fazer isso mesmo? Pô, mas vão rir dele. E a gente quer criar os nossos filhos livres, mas a gente sabe que os nossos filhos não estão numa redoma de cristal. Então eles vão receber esses estímulos externos que às vezes são incoerentes com aquilo que a gente acredita, né? Com os valores que a gente está querendo construir ali. E aí eu falei assim, poxa, olha, eu acho que eu vou conversar com o Dante sobre isso, mas eu não posso proibi-lo de levar. Eu acho que quando a gente se posiciona e faz as coisas que a gente acredita, a gente faz porque... Não é porque eu tô querendo levantar a bandeira e buscar curtidas e likes nas redes sociais. É porque isso é importante para mim. Para mim é importante que meu filho tenha uma boneca. Tanto quanto tenha lá a garagem de carrinho, que tenha a bola, que tenha a arminha, não sei o quê. Mas eu quero que ele tenha também a cozinha, que ele brinque de chá comigo. Eu quero que ele viva tudo de forma livre, o brincar, né? Explore todos os territórios do brincar. E aí eu falei para ele assim, olha... vamos levar, eu vou conversar com ele, mas a gente não pode proibir. E se rirem, a gente vai ter que acolher essa criança. E se acolher também, porque é dolorido ver os nossos filhos sendo, né, criticados e zombados. E foi exatamente assim. Eu lembro de ter colocado ele no carro para levar ele para a escola. E aí, durante a conversa na escola, eu falei assim, filho, olha só, às vezes alguns meninos, você sabe, né? Brinquedo é de quê? De menino? Tem brinquedo de menino? Não, brinquedo de criança, não sei o quê. Pois é, filho, então... Mas tem algumas crianças que não aprendem isso na família deles. Tem alguns meninos, por exemplo, que acham que boneca não é coisa de menino. E tem meninas que vão achar que bola não é coisa de menina. Mas a gente pensa diferente. Na nossa família, a gente pensa de outra forma. Então pode ser que alguém vá rir de você porque você está levando um boneco ou uma boneca. Eu quero que você saiba que eu tenho muito orgulho de você por você estar com seu filho, estar levando o Júnior, porque você ama muito e cuida dele. E que você pode lembrar sempre da gente, de como que a gente acha isso importante. E se você achar que estão rindo muito de você, peça ajuda a uma professora, algum adulto que estiver ali perto. E dito e feito, ele foi para a escola, ele falou, não, tô tudo bem, papai. Foi para a escola, um dos melhores amigos dele da turminha riu dele que ele tinha boneca. E aí, quando ele me conta isso, né, volta pra casa, ele fala assim, não quero mais levar o Júnior pra escola. E aí aquilo doeu, sabe? Aquilo veio assim, pô, expus meu filho a uma violência desnecessária, eu poderia ter evitado.
mas aquela dor virou uma vontade de conversar. E aí eu falei assim: "Não, eu vou conversar com a mãe desse menino", porque, obviamente, o pai desse menino não estava nem no grupo, né, da escola, porque a gente sabe, a gente entra em grupo de Uhum, WhatsApp de pais da escola, é tudo mãe. uhum, Eu falei assim: "Não, a única pessoa que eu tenho contato, então eu vou conversar com essa mãe". E falei: "Olha, eu não quero criar nenhuma indisposição, mas aconteceu isso e isso, meu filho está num processo de curtir muito boneca e levou porque ele gostava muito. E aí o seu filho, que é um dos melhores amigos do Dante, riu e falou que não era coisa de menino e tudo mais. Queria, assim, não tô querendo mudar a forma como você educa seu filho, não, mas só para você saber que, sei lá, às vezes é bom conversar, que mesmo que ele não concorde, que não é tão bacana assim ficar rindo e zombando e tal, que a gente pode trabalhar com as diferenças". E aí ela: "O quê? Meu filho fez isso? Não, mas tem alguma coisa errada aí, porque ele também tem boneca, ele tem um monte de boneca aqui em casa, por que que ele fez isso?". E aí a gente começa a ver, quando a gente às vezes acaba querendo taxar a criança de violenta, de agressora, de bully, que aquela criança está passando para frente também algo que ela recebeu, talvez no condomínio de onde mora, né. uhum. Então a forma como a sociedade se monta para manter esses papéis bem sólidos é muito cruel. Então, quando a gente começa a mexer uma pecinha, a gente vai mexendo em outras também. E no dia seguinte, esse amigo do Dante pediu desculpa, levou a própria boneca para mostrar para ele, e aí o Dante, né, voltou a querer levar o filho dele para a escola. Mas eu acho que a grande mensagem é essa: se a gente vai fazer alguma coisa com os nossos filhos, a gente tem que fazer porque a gente acredita, porque é importante para a gente. Porque quando eles vão para a sociedade vai dar outra mensagem, né? Vai para a escola, vai para o play, vai para o parquinho, eles vão receber outras informações que às vezes destoam daquilo que a gente passa para eles. E é muito importante a gente lembrar que esse trabalho nunca acaba. Criar filhos, educar filhos, não é só ali, é para sempre. Então ele vai trazer essa informação da rua: "Ah, essa música é de menina", como já aconteceu. Chegar da escola e falar assim: "Ah, mas essa música que tá tocando aí é de menina". Eu falo assim: "Ué, mas música tem música de menino e de menina? Não é toda música, não é para quem quer dançar, filho". Então a gente tem que ficar sempre trabalhando com o que os nossos filhos trazem para ajudá-los a criar essa consciência crítica, sabe? Então, assim, não estou falando que a gente deveria. Você está errado, isso é um absurdo que você está falando, isso foi extremamente ofensivo. Não, a gente tem que provocar, falar assim: "Ué, mas filho, será mesmo?". A gente devolve a pergunta para os nossos filhos e dá para eles a oportunidade de refletir de verdade sobre aquilo e trazer para a gente o que eles pensam de verdade. Aí a gente vai trabalhando nesse discurso. Pelo menos é assim que eu tenho feito. E te digo, você sabe muito bem, né? Não é fácil, né? As pessoas querem, hoje a gente está num mundo que as pessoas querem tudo muito fácil, né? A resposta fácil. Como é que eu resolvo a birra? Como é que eu resolvo aqui, isso aqui, me dá uma dica infalível? Não existe dica infalível, porque a gente está falando de relacionamento. A gente está falando de construção de uma subjetividade que é a existência daquele indivíduo que são os nossos filhos. Eu não posso dar uma dica milagrosa que vai resolver tudo, porque não dá. Porque isso seria entender que todos nós somos iguais, e não somos, né? Nós somos diferentes, temos nossas subjetividades, nossas personalidades, e a gente precisa trabalhar com isso. Porque eu acho que o mais importante é essa relação de vínculo que eu estou construindo com eles desde o início, para que lá na frente, quando eles forem mais velhos, eles continuarem confiando na minha relação, para que eles venham se sentindo seguros a contar para mim as coisas que aconteceram, as besteiras que eles fizerem na adolescência. Eu não posso achar que os meus filhos, quando ficarem adolescentes, eles vão contar tudo para mim, se eu for violento e punitivo todas as vezes com ele, todos os dias da vida da infância deles, né? Eles não vão me contar. Então essa coisa de, quando ele crescer eu vou me aproximar, não vai. Eu preciso me aproximar desde hoje, desde sempre, até lá eu poder receber isso de volta também. Todo mundo quer um atalho quando o crescimento está na caminhada, né, está Exato. no trajeto. E quando que chegou essa coisa do livro da armadura, né, para desfazer? Em que momento você falou assim: "Ah, tem mais vou para esse caminho aqui também, para construir esse livro aqui"? O livro da Armadura de Bertô é um livro infantil dos que eu mais tenho carinho, assim. Foi meu primeiro livro infantil, né, eu acho que ele foi publicado há 1 ou 2 anos atrás. Esse negócio de pandemia deu um blackout na cabeça da gente, Juntou eu não 2 sei. anos aí. Mas enfim, foi um lançamento recente e de uma história que eu sempre contei para os meus filhos, né, em especial para o Dante e para o Gael, que são meninos, porque a história do Bertô é o seguinte: Bertô é um urso grande, pai, um urso pardo, e ele tem um filho dele, Daniel, e era uma floresta em que os ursos eles têm armaduras muito bonitas e lustrosas, os ursos adultos, né?
armaduras de madeira muito fortes e tudo mais, eles são praticamente invencíveis por causa daquilo. Tentando fazer um paralelo com essa masculinidade que nos faz ter essa impressão de que a gente é, né, impenetrável, que a gente é, né, super forte, né, invencível. E que faz, obviamente, a gente perder contato com tantas outras coisas, porque a gente está sempre performando essa masculinidade do fortão, do machão, e não sente nada, né? Ou quer dizer, não percebe que sente. Uhum. E aí vem o Daniel, que é o filho, né, o ursinho pardo, filhinho do Bertô, e começa a apresentar esse mundo diferente, até que uma coisa acontece, não vou dar spoiler do livro, né? Aham. E ele começa a descobrir esse novo mundo do sentir, do afeto, e tudo isso com o filho dele. Então era uma história que eu já contava dos ursinhos para os meus filhos, porque eu sempre queria mostrar para eles formas diferentes de ser menino, porque é aquilo, ele vai para a escola e vai ter um amiguinho que vai falar que menino não chora. E eu quero que eles saibam que eles podem chorar sim. Então, todas as vezes que eles choram, eu vou falar, filho, você pode chorar. Você tá com medo? Tá tudo bem. Você quer colo do papai? Vem cá. Você tá com medo de voltar a brincar? Fica aqui comigo até você sentir bem para fazer de novo. Então, a gente precisa reconhecer e conversar sobre sentimentos com os nossos filhos para que eles não sejam esses caras adultos como nós somos que não sabe falar meia dúzia de palavras sobre aquilo que está sentindo. Acha que tudo é DR e foge de DR como o diabo foge da cruz. Então, essa conversa veio muito a partir dessa história que eu tinha com eles. E aí eu lancei esse livro assim, poxa, acho que é uma história bacana. É uma história que ficou sendo lapidada por uns 2 anos, assim. A gente acha, às vezes, né? Isso é uma coisa que eu Uhum. aprendi lançando o livro infantil. Que o livro infantil, porque tem pouco texto e só uns desenhos ali, umas pinturinhas, é fácil, você pode fazer de qualquer jeito que vai. E não, gente, justamente por ter pouco texto, que você tem que, ó, ali vai lapidando aquele texto. Então foram 2 anos lapidando aquele pequeno texto que compôs junto com uma ilustração linda da Bianca. E é hoje esse livro que eu tenho tanto orgulho de ter feito, sabe? Que é muito bonito, que inclusive teve a participação dos meus filhos. Na época que a editora estava avaliando quais que seriam os possíveis artistas, né, para ilustrar o livro e tal, mandavam para a gente algumas... Olha, tem esse aqui que faz desse jeito, tem esse aqui que fez esse teste, tem esse aqui que fez esse outro teste, e aí eles escolheram exatamente a artista e a ilustração que é a da capa do livro hoje, né, que é muito bonita. Então, eu acho que a gente precisa muito lembrar da importância dos livros infantis, que não é uma coisa que é bobinha por ser infantil. Tem essa ideia besta, né, de que infância é uma coisa pequena, é uma coisa que não tem importância. E aí a gente tem livros como esse que eu fiz, que eles são importantes para crianças, mas para os adultos também. O tanto de vídeo e de áudio de marmanjo chorando por ter lido meu livro infantil, você não tem ideia. E é isso que eu acho que é o mais importante. A gente, através disso, a gente conecta e emociona e transforma o mundo, né? Tiago, quero agradecer muito a sua participação, você ter vindo aqui. Assim, saber se tem. Deixar aí o microfone aberto se você tem novos projetos, coisas novas, se você quiser contar, fica à vontade. Ah, então eu vou contar. Primeiro eu quero agradecer demais, Bernardo. Muito obrigado por ter vindo aqui, conhecido É, pessoalmente. Que trabalho bonito que você está fazendo de trazer tantas vozes diferentes para o podcast. Então, vida longa ao Café com é Leitão. isso aí. E conte comigo sempre que puder, que eu puder ajudar qualquer coisa, conta de verdade comigo. Eu sou um amante de podcast, então tô sempre Aham. disponível. E eu acho que para as pessoas que estão aí acompanhando, gostaram dessa história dos livros e tal, eu tô para lançar, esse mês ainda eu vou lançar, eu não disse isso em lugar nenhum ainda, então, ó, Opa! breaking news aqui. Muito bom. Que é um livro, ele não é exatamente um livro infantil, mas é um livro de cartas da infância para os adultos, né? Então, começou num post que eu tinha feito, que as pessoas gostaram muito. Eu resolvi ampliar isso daí, criar textos inéditos e criar ilustrações inéditas para mostrar para os adultos poderem ler um livrinho que não seja... Que a gente também pegar um livro de 500 páginas é difícil a gente ler. Uhum. Então, um livrinho mais curto, mais condensado e muito sensível, como se crianças estivessem escrevendo cartas para nós adultos sobre o que elas consideram importante. Então foi um exercício muito assim de mergulho que eu fiz e de tentar me colocar no lugar das crianças, né, dos meus filhos, das crianças que eu conheço, e passar essas mensagens sobre o que é importante de verdade para a infância, sabe? Então é um livro muito emotivo, que eu tenho muita alegria de poder estar lançando, e tenho certeza que você vai receber. Eu devia ter trazido, inclusive, o Armadura de Bertô, Uhum. mas da próxima vez eu te trago, te mostro também esse livro que tá muito bonito. Vai sair pela editora Inverso
agora, já em meados em meados de novembro já está saindo. Ah, sensacional, muito obrigado. E já fica aqui o convite para próximos, para a gente fazer outros com tema. Muito obrigado mesmo. E ó, você que está assistindo, aproveita, curte, compartilha, dê o seu joinha. Vamos ajudar o algoritmo a compartilhar mais conteúdos como esse para mais pessoas, as redes sociais, enfim, tudo do Thiago vai estar aqui linkado na descrição desse vídeo para você, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.